Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a importância de preenchermos ou de fazermos a ficha de avaliação, seja ela facial ou corporal, ou conhecida também como ficha de anamnese. O que seria isso? É um documento onde contém várias perguntas, é como se fosse uma entrevista com o seu cliente, para saber os dados pessoais, onde ele mora, telefone de contato para emergência, se ele aceita receber oferta pelo e-mail, pelo WhatsApp, como ele gostaria de ser chamado, outras informações características da pele dele, quais as necessidades, por que ele lhe procurou, o que é que mais lhe incomoda, quais os hábitos que ele tem, pratica atividade física, faz ingestão de bebida alcoólica, tem uma alimentação saudável, faz uso de medicação contínua, tá bom? Isso é um documento para você ter guardado, né? Se ele também tem alergia a algum medicamento ou alguma alimentação, porque às vezes você usa um produto que pode dar reação na pele dele e ele não sabe e você também não. Então, isso é para a sua segurança e para a segurança dele. Por exemplo, o cliente tem sensibilidade ou alergia a camarão, peixe, lagosta, enfim. E se você tiver algum produto que tenha ativo na composição, pode dar reação. Outros clientes têm problema com lactose. Aí você vai usar algum produto como ácido lático, por exemplo, também vai dar reação. Então é muito importante nós termos essa intimidade com o cliente de conhecer um pouco a mais, porque às vezes para ele não é importante ou vai passar batido, mas você como profissional tem que se assegurar, tá bom? Aí essa é a ficha de avaliação facial. Como eu falei no início, eu peguei algumas dicas na internet e fui juntando no Word e depois imprimi do que eu julgava necessário. Você e alguns, até na internet mesmo, né? Você encontra a ficha de avaliação já pronta. Só que as que eu vi pronta ficou muito a desejar ou era muito parcial. Então é interessante que você tenha uma conduta e coloque as informações que você julgar necessária. Nessa aqui eu classifiquei ela em alguns tópicos, onde o primeiro ele contempla os dados pessoais, que foi o que eu falei, o endereço, como ele gostaria de ser chamado, se ele tem redes sociais, qual a idade, se ele aceita receber oferta. O outro eu coloquei outras informações, que se classifica no grupo de aspectos gerais. Que fala do peso, da altura, se usa lente de contato. Isso é a ficha de avaliação facial, mas tem também a do corporal, que depois eu trago para vocês, tá bom? Se fez tratamento estético anteriormente, como é a alimentação, se faz ingestão de líquido, se tem, para as mulheres, se usa algum remédio anticoncepcional, e mais, como é que o ciclo menstrual dela também é importante. Quantas vezes ela evacua, se o intestino é regular, ou ela tem prisão de ventre. Se ela tem prótese metálica, ainda mais quando você, nos seus atendimentos, você faz uso de alguma eletroterapia, é importante saber. Quais produtos ela usa de uso diário, né? Quais são os hábitos dela na casa dela, na residência dela. O histórico clínico, se ela faz algum tratamento atual, epilepsia, convulsões, como é a noite de sono dela. Aí eu não consegui imprimir no verso, né? Eu tava com pressa e eu tenho até que organizar. Mas aí, para você não ficar com vários documentos do mesmo cliente, vocês aproveitam um verso da folha. Um pouquinho sobre o cliente, os hábitos, alimentação, medicação, alergias, enfim. Vamos para os aspectos gerais da pele. O que você, como profissional, está vendo ali? Aí aqui eu coloquei a classificação da pele aqui em cima, de acordo com a classificação de Fitzpatrick, que fala sobre o fototipo da pele, né, em qual se enquadra.
da espessura, como é que tá a espessura, a oleosidade, a hidratação. Outras lesões, se ele tem telangiectasia, pápula, nódulo, cisto, qual é o grau de acne dele, se os poros são dilatados, se tem muitas linhas de expressão, certo? Se tem cicatriz na região que eu vou tratar, uma cicatriz na pele. E manchas, descomias, eférides, que é popularmente conhecida como sarda. Depois dessas informações, também eu acrescentei a escala de global, que fala sobre o envelhecimento da pele, tá bom? Fica o envelhecimento da pele em 5 graus, né? E depois o termo de responsabilidade. No final você pode criar com as suas palavras, mas aí o cliente que vai preencher, tá bom? No meu tá assim, o nome do cliente, portadora do RG, ela vai colocar o número do RG ou do CPF. Declaro ter sido informada claramente e ciente sobre todos os benefícios, os riscos, as indicações, contraindicações, principais efeitos colaterais e advertências gerais relacionadas ao tratamento de limpeza de pele, de peeling, clareamento de mancha, tratamento de acne. O nome do seu protocolo vai vir aqui. Ponto. Comprometo-me a seguir todas as orientações e fazer uso de todos os produtos contidos em minha prescrição domiciliar. As declarações acima são verdadeiras, não cabendo ao profissional a responsabilidade por informações omitidas e a data de hoje. Isso eu julgo muito necessário, gente. Por exemplo, a pessoa vai fazer um tratamento com ácido. Por mais que hoje no mercado nós disponibilizamos de produtos que não são fotossensibilizantes, o que é isso? Que quando havia exposição solar, né, agredia ainda mais a pele, o cliente tem a necessidade, independente de estar fazendo um tratamento com ácido ou não, de usar o protetor solar. Aí você vai, monta um protocolo, né, para ele de acordo com as necessidades dele e passa as indicações. Olha, é interessante que você faça a ingestão de água, que você não abra mão do protetor solar, de ter cuidado de não ir para a praia durante os 15 dias seguintes, 30 dias, não sei qual o tratamento que você vai criar para ele, e ele vai, acontece algo, ou ele esquece, ou ele acha que a responsabilidade é só sua. Você tem desse documento e ainda reforça pelo WhatsApp. Se tiver como imprimir também um panfletinho, se bem que eles vão jogar fora depois, né? Mas aí, para sua segurança, um panfletinho com os deveres, tipo um checklist. Ah, o que fazer? Lavar com sabonete tal, de manhã e à noite, por tantos dias seguintes, dependendo do protocolo que você for criar, né? Mas normalmente ele vai ter que ter um produto específico para a pele, incluindo o sabonete, o hidratante e o protetor solar, tá bom? Isso é o que eu julgo necessário. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam, certo? Espero ter ajudado. Isso também passa muita credibilidade. No meu ponto de vista, não tem necessidade de você dar uma cópia para o seu cliente. Você pode tirar foto e mandar para ele, mas é importante que o documento impresso fique com você. Mas não pode ter rasura. A data do primeiro, o que você pode fazer? A primeira, ela fica fixa, tá bom? E conforme ele for vindo, se você quiser anotar a evolução do tratamento, como que a pele chegou, os produtos que você usou, quanto tempo passou, aí você vai anexando as folhas preenchidas com o tratamento utilizado naquele dia, seguindo e vai grampeando, ou põe um clipe. Aí vai colocando a data para você saber a ordem, como chegou. Por exemplo, você fechou um pacote com 10 sessões. Então, em cada sessão, eu sugiro que vocês façam acompanhamento. Ai, Paty, isso leva tempo, tem outros clientes, é corrido. Gente, é para você ver o seu desempenho. O que é que funcionou? Claro que cada pele tem as suas necessidades. Vai ter cliente que você vai desenvolver um protocolo e o resultado da pele dele, a satisfação com 2, 3 sessões, chutando, tá? Ele vai estar satisfeito e você vai ver uma melhora drástica na pele dele. E já em outro, ai meu Deus do céu, o que é que eu faço? Eu tô na 8ª sessão e tal coisa não melhorou. É você ser sincera com o seu cliente e falar pra ele, olha, o protocolo que eu desenvolvi, a minha expectativa seria X, mas já tem passado esse tempo,
eu quero conversar com você, se eu vou mudar, eu vou ter outra conduta. Tem que ter atenção ao preço que você já fechou com ele. Eu, Patrícia, não gosto de deixar meu cliente na mão. Então, se eu dou minha palavra, eu vou analisar a pele dele e nunca vou dar 100% de satisfação. Eu sempre falo que a gente consegue melhorar sim, mas é um trabalho em conjunto. Muitas vezes a pessoa fecha um protocolo, um plano de tratamento, achando que a responsabilidade está só no cliente, só no esteticista, desculpa. Eu vou pagar, fecha um pacote com a parte de 10 sessões, de 5 sessões, e eu vou emagrecer 5, 10, 15 quilos, se for um tratamento corporal, por exemplo. E aí, ao finalizar as sessões, ao concluir as sessões, aquilo que foi prometido no começo não foi alcançado. E aí, a culpa é de quem? Então, eu nunca dou 100% de satisfação pro meu cliente. Eu sempre coloco, olha, a gente consegue melhorar 60%, 70%, 80%. E isso se você fizer o uso dos produtos que eu vou indicar e mudar algumas condutas. A alimentação, ingestão de água, gente, sempre, sempre, sempre vai ser bem-vinda. E o uso de protetor solar são coisas básicas que tá claro para ele. Olha, você vai me pagar, eu vou receber. Claro que para minha satisfação como profissional eu quero um resultado excelente, mas você tem que me ajudar. 30% do resultado é minha responsabilidade e os outros 70%, 60%, até 80% é a sua. Então, deixe claro isso para o cliente, nunca prometa para vender, sabe? Para ter muito cliente, o que não é alcançável. Bom, mas seja sincera com ele vendo a diferença na pele dele e as outras pessoas do convívio dele vai lhe indicar. É a famosa propaganda do boca a boca, que é a melhor de todas, é antiga, mas é a que vigora até hoje e é a melhor que tem. Você vai atender clientes que você nem imagina, seja você sendo sincera, né? Não é só querer vender, querer tratar, é cuidar, mas com consciência, com dedicação e com responsabilidade, tá bom? Eu espero ter ajudado, certo? Se vocês tiverem dicas, sugestões, coloca aí embaixo, comentem, tá bom? Quando tiver um tempinho, eu respondo. E é isso, Deus abençoe a vida de vocês, tudo de bom. E obrigada. Aí aqui, gente, eu coloquei bem resumido o que é as escalas que eu mencionei de Fitzpatrick e de Global, tá bom? Aí mais informações vocês dão um Google ou deixam aí embaixo, quando eu tiver um tempinho eu respondo, tá certo? Muito obrigada, grande beijo!